Vamos, nas 4 semanas seguintes, falar sobre os 4 dogmas marianos, e isso através da meditação dos ícones marianos. O que é um ícone? Por que diz assim? Os ícones são um estilo de pintura desde tempos antigos, desde o tempo dos egípcios, e em cada época foi crescendo e modificando o seu estilo. E na igreja, desde primeiros séculos, temos as imagens descritas em ícones. O ícone era uma maneira de catequizar a igreja, os primeiros cristãos. Aqueles que não sabiam ler, os ícones, as imagens eram uma maneira de transmitir o conhecimento, a Bíblia. A catequese era feita através dos ícones. O ícone tem uma característica própria. Diferente das artes contemporâneas, os ícones, especialmente no âmbito da fé católica, são frutos de longas orações e meditações. É visibilizar, dar rosto, através de cores, luzes e sombras, o que é invisível, sobrenatural. E este tipo de artes foram nascendo e evolvendo nas sombras de grandes mosteiros medievais. Após a Sagrada Escritura, os ícones são, podemos dizer assim, o lugar ou um modo de apresentar grande teologia, grandes mistérios divinos em forma simples, em modo que os grandes e os simples, os iletrados e os elites, podem entender e compreender as coisas de Deus, tendo coração simples e puro. Diante de um ícone, basta o silêncio e a contemplação para penetrar no mistério, exatamente porque são fruto de muitas orações e meditações, fruto de estudo e contemplação. O que os livros explicam com centenas e centenas de páginas, um ícone é capaz de reproduzir através de seus simples cores, sombras e expressões. Os principais ícones dentro da nossa fé são ao redor do mistério de Cristo, sua vinda no meio de nós, seu nascimento, e, em consequência, o papel de Maria Santíssima, sua maternidade divina na economia da salvação. Por isso, temos muitos ícones onde encontramos Maria Santíssima como uma figura principal e o menino Jesus nos braços, e é chamado este tipo de imagens como Theotokos. Theo significa na língua grega Deus, Tokos, mãe, a mãe de Deus. Este título de Maria Santíssima, como mãe de Deus, é o primeiro grande dogma mariano que também faz parte do nosso credo. No credo falamos, creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. Quem é este Jesus? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho. Sendo Ele é Deus, por isso é eterno, sem ter nem início nem fim, por isso é eterno, é aquele pelo qual tudo foi criado. A um determinado tempo da nossa história, Ele quis vir entre nós, assumindo a nossa condição humana para nos salvar. E então, Deus Pai escolheu uma menina judia chamada Maria para ser a mãe de Deus Filho. E por isso nós falamos que Maria é mãe de Deus, ou seja, Maria é a mãe de Deus Filho, e não de Deus Pai, nem de Deus Espírito. Sabemos que na Santíssima Trindade tem 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Maria é a mãe de Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. As grandezas de Maria não provêm dela mesma, mas a partir de Cristo. Por isso, toda a teologia mariana fala da cristologia, fala de Cristo. E no início da história da Igreja, foi discutido, estudado bastante, e sempre tiveram pessoas
que não conseguíamos aceitar a figura de Maria no mistério da nossa salvação. Por isso, quando viu que alguns tiveram a dificuldade de entender e sempre teve correntes de pensamentos diferentes, ataques e contra-ataques com a figura de Maria, no Concílio de Éfeso, no ano de 431, foi proclamado como dogma, ou seja, como objeto da nossa fé, e por isso não precisa mais de discutir, mas aceitar pela fé, que Maria é a Mãe de Deus. Na língua grega, Theotokos. Negar este título significa negar o mistério de Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vamos entender melhor. Nos primeiros séculos existia uma heresia chamada nestorianismo. Nestório era um bispo, era o patriarca de Constantinopla, e segundo ele era um absurdo falar que uma criatura, Maria, tornar-se mãe do Criador, se Cristo é Deus. Por isso, ele disse que Maria é mãe de Jesus homem e não de Jesus Cristo Deus. Pensar assim significa que Jesus é uma pessoa dividida. E nós no credo falamos Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Significa que nele tem duas naturezas intimamente unidas. Uma só pessoa com duas naturezas, intimamente unidas entre estas duas naturezas. E se não fosse assim, não seria Deus e seria como qualquer pessoa, e consequentemente não seria o Salvador, não seria o Deus que veio nos salvar. Perderia toda a nossa fé no Salvador Jesus Cristo. Nós acreditamos nele porque nele está a natureza humana e divina perfeitamente unida e não dividida ou separada. E Maria não poderia ser mãe de uma parte de Cristo, mas sim do Cristo todo. Maria é a mãe de uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e não uma só parte dele. Do outro lado, se Jesus, homem, no ventre de Maria Santíssima, se não fosse Deus também, não teria como entrar no seu ventre sem intervindo do homem, e não aconteceria o mistério da encarnação. E assim cairia por terra toda a nossa crença e toda a revelação da Sagrada Escritura. E no credo falamos gerado e não criado. Maria, Mãe de Deus, Theotokos, significa teologicamente não genitora da divindade, mas geradora do Verbo encarnado. No útero de Maria, Deus, que era eterno e sem carne, agora feito carne. A carne de Jesus é a carne de Maria. Para entendermos melhor, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é eterno, por amor a nós, quis assumir a nossa condição humana, porém sem perder a sua divindade. Ele continua sendo perfeito Deus e perfeito homem. Como ele era perfeito homem, como todos os homens, era sujeito à lei do tempo e do espaço. Por isso, como dizia Santo Antônio de Pádua, numa das suas homilias, ele teve fome, sede, sentiu as dores na cruz, ele chorou diante da morte do amigo Lázaro. E no mesmo tempo, como ele continuava sendo perfeito Deus, e por isso, para entrar e sair de um determinado lugar, o seu corpo não é um impedimento. E por isso ele entrou no útero da Virgem Maria e saiu de lá após 9 meses sem romper a virgindade dela. Por isso ela é a Virgem Mãe, que falaremos depois. E ele curou como Deus, curou os doentes, ele caminhou sobre as águas, ele ressuscitou, atravessou a parede da morte e entrou na sala onde tinha as portas fechadas. Como Deus, Senhor do passado, do presente e do futuro, ele sabia que ia ser entregue nas mãos dos malfeitores
ia ser crucificado e morto, mas no terceiro dia seria ressuscitado. E isso ele falou várias vezes aos apóstolos, embora eles entenderam nada. Como Deus, ele falou: eu tenho o poder de dar a vida e retomá-la. Por isso, quando falamos Maria, a Mãe de Deus, nós estamos professando que creio em Jesus Cristo, que foi perfeito Deus e perfeito homem. E como perfeito homem, ele me compreende, ele experimentou na sua pele tudo o que eu já vivi e estou vivendo e vou viver ainda. Ele me enxerga tudo o que eu vejo e eu não vejo. E como perfeito Deus, ele me salva, só ele pode me salvar. Porque ele é o enviado de Deus Pai que me criou e que deseja o meu bem, a minha felicidade. Agora vamos contemplar alguns ícones para compreender melhor este mistério que os artistas conseguiram transmitir para nós através da arte. O primeiro seria o ícone chamado Maria Santíssima do Leite, ou seja, uma imagem em que Maria amamenta o Filho Divino. Nós temos uma ícone antiga de quase 3.000 anos antes de Cristo na cultura sumeriana, no Antigo Egito, que segundo a mitologia egípcia, a deusa Ísis, que era a esposa de Orísis, dá o leite ao filho Horus, deus do firmamento. Uma deusa amamentando o deus filho. Não sei se todos vocês estudaram ou viram, segundo a mitologia egípcia, Osíris e sua Ísis eram um casal destinado para governar a terra. E Seta, o irmão, que era a energia do mal, sentindo o ciúme do seu irmão, o mata. E Ísis, a esposa, desejando de ter um filho do seu marido, na forma de um falcão, foi pairando, voando, procurando os restos mortais do seu marido, e encontrando o pênis dele, deitou sobre o pênis, e assim foi concebido milagrosamente, sem acontecer a união sexual, na condição virginal, e deu à luz o filho Horus. E na imagem a gente encontra que isso está amamentando este filho Horus, nascido milagrosamente, sem ter união sexual, apenas deitado sobre o pênis do seu marido morto. É uma mitologia egipciana, é mito. No caso de Maria Santíssima, não é um mito, um fato histórico, e no mesmo tempo, um fato sobrenatural. Maria não é um plágio de Ísis. Nesta imagem de Nossa Senhora do Leite, uma pintura de Ambrogio Lorenzetti, de época de 1300, que se encontra no oratório de São Bernardino, na cidade de Siena. Podemos observar na imagem que Maria aperta o filho para o seu seio, com olhares como se obrigando de tomar o leite. E o filho toma o leite com gosto, mas no mesmo tempo está olhando para nós que estamos lhe observando. O Deus nutrindo-se da criatura humana. Ele se abaixou, se tornou criança, se tornou dependente de uma mãe para devolver-nos a sublimidade e a santidade da nossa filiação junto ao Pai. As cores das vestes de Maria Santíssima mostram a sua pureza, a sua virgindade e a sua santidade. O fundo dourado do quadro, a coroa dourada do menino e as bordas do manto da Nossa Senhora indicam o ambiente divino, circundada da luz do sol, onde está o verdadeiro sol, que é Cristo. O branco, que sabemos que não é propriamente uma cor, mas é a soma de todas as cores, simboliza a cor da pureza. A mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Deus é toda pura, sem mancha de pecado e toda bela. O vermelho do manto de Nossa Senhora nos ícones
tem o significado da plenitude da vida terrena, da nobreza e da realeza. A cor do pano com que está envolvendo o menino é uma mistura de vermelho e branco. E a cor azul, misturada com a cor verde no manto da Nossa Senhora, mostra a divindade e a humanidade de Cristo unidos substancialmente. Além do fundo dourado, como corniz, podemos ver a cor marrom, simbolizando a terra, o mistério divino encarnado na nossa terra. E esta imagem é conhecida como La Madonna della Papina, ou seja, Nossa Senhora de Leite. É do pintor Guido Massoni, do ano 1480, que se encontra na Catedral de Modena, em Itália. É interessante olhar mais de perto esta imagem. Olha aí, tem o menino Jesus no colo da mãe. Ele, com fome, está procurando o seio da mãe. E tem uma figura ao lado, tendo na mão um pratinho de papinha. E na outra mão tem uma colherzinha. E a menina está soprando para esfriar a papinha para dar-lhe ao menino. O autor, com isso, quer mostrar para nós que ao menino Jesus faminto, não só a Maria Santíssima que deve dar a comida, mas nós, os fiéis, também devemos cuidar dele. Dizia São Francisco de Assis, nós somos as mães de Jesus, quando sabemos conservar a palavra no coração e dar à luz esta palavra através das nossas boas obras. É o que acontece no ofertório durante a missa. Deus é o Criador de tudo, mas Ele espera que nós ofertamos a Ele o que Ele nos deu. Estamos devolvendo a Ele o que Ele nos deu de graça. Dizia Santo Agostinho, o Deus que te criou sem tua colaboração, agora para te salvar, precisa de tua colaboração. Precisamos dar o nosso sim a Deus para que aconteça em nós a obra de salvação. Deus não nos obriga, Ele espera para nosso sim. E ao lado desta menina com papinha, tem duas personagens idosas, em joelho adorando o menino, que seriam São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus. E aqui, neste ícone, além de amamentar o menino, segurando-o nos seus braços, Maria está preparando o pão. Parece a perna do menino, mas é o pão. Para nos dizer que estou preparando o pão da vida para vós, que é meu filho. Ela, nutrindo e criando aquele filho, está preparando o pão da vida, o pão eucarístico para nós. Muitos de nós que temos uma cultura ocidental, apenas vê uma imagem assim, logo ligamos com a parte sensual do corpo. Temos muita facilidade de sensualizar, ver o sexo em tudo, interpretar tudo com olhares sexuais. Mas na Idade Média, o povo e os artistas não eram assim. Estas figuras eram situadas como as palas do altar. E quando o sacerdote levantava o braço para levar o pão e o vinho, lembramos que o sacerdote ficava de costa para o povo, e então, ao levantar o pão e o vinho, chegava as mãos em direção a estas figuras, para dizer que, assim como Maria Santíssima nutriu o menino Jesus, assim hoje a Igreja, mãe e mestra, está nutrindo cada fiel com o corpo e o sangue do seu filho. E devemos sugar deste peito da Igreja para nossa sobrevivência. Então, era uma teologia tão linda e profunda, e tudo falava de Deus e nada de sexo. E o povo contemplava, e era grande catequese, as palas dos altares nas igrejas e nas grandes catedrais. Acreditar e celebrar a maternidade divina significa, então, este cuidado e carinho que o menino Jesus recebeu de sua mãe, sendo ele perfeito Deus e perfeito homem, uma só pessoa com duas naturezas.
divina e humana. Antes de concluir, vamos dar uma olhada na imagem de Nossa Senhora, conhecida como Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, para entendermos do título Maria, Mãe de Deus Menino, que é nossa mãe também. Em dois lados da figura principal, que é Nossa Senhora com o menino, temos dois anjos, são os arcanjos Gabriel e Migael. Sabemos que foi arcanjo Gabriel que anunciou a Maria que ela seria mãe de Deus. Ao lado esquerdo nosso, de quem olha para a imagem, tem este arcanjo Gabriel segurando na mão uma lança com que foi perfurado o lado de Cristo e a vara com a esponja embebida em vinagre oferecida a Cristo na cruz para que bebesse, e o cálice da amargura. E ao lado direito, o arcanjo Miguel está com a cruz e os pregos. Os arcanjos têm as mãos cobertas, sinal de adoração. O que significa tudo isso? Desde o primeiro instante do mistério da encarnação, já entrevê a paixão e a morte do nosso Senhor. Ao se apresentar Maria e José ao templo com seu menino, o que é que Simeão falou a Maria? Uma espada transpassará sua alma e este menino vai ser motivo de queda e escândalo para muitos. Como falamos nas outras vezes, o mistério da encarnação não é somente uma parte do mistério de Cristo, mas envolve toda a vida de Jesus. Encarnação não só assume a nossa condição humana, se tornou criança, mas até abraçar a morte, sofrer, carregar a cruz, morrer, descer à mansão dos mortos, todo esse mistério, aonde o homem experimenta a sua fragilidade, toda aquela fragilidade, até a morte, Deus assumiu sobre si. Esse é o mistério da encarnação. E nesta imagem, Jesus tem uma faixa vermelha, indicando do seu derramamento do sangue. A veste branca simboliza a sua ressurreição e a cor dourada lembra da sua realeza. O marrom dourado mostra a sua divindade e humanidade conjunta. Em poucas palavras, no mesmo mistério da encarnação, já meditamos toda a sua missão, sua paixão, morte e ressurreição. Jesus está olhando para a cruz e, com medo, até as sandálias dos pés estão caindo do pé e as mãos agarradas nas mãos da mãe. Como se o menino, vendo um perigo, chegou correndo ao colo da mãe e ainda continua olhando para aquele perigo. E Maria, da sua parte, embora está segurando o menino, dando-lhe refúgio, está olhando para nós, como se lembrando a nós que a cruz que seu filho vai carregar e vai ser morto é por causa de nós, por causa de mim. De fato, cada nascimento, cada pessoa, cada flor, de um lado nos dá a alegria da vida, mas nos oferece também a certeza da sua morte. Atrás de cada nossa alegria tem a sombra da morte. O amor não tem como existir sem sacrifício. Maria nos oferece o filho, mas Maria está pronta para ser afligida na alma. Ela estaria junto com seu filho Jesus, acompanhando-o até o Calvário, como fiel discípula. E Jesus nasceu, mas atrás da alegria natalina tem a experiência da paixão, da dor e da morte. E agora vamos olhar para a figura central, Maria e o menino Jesus. O nariz, o órgão do olfato, sempre nos ícones é apresentado de forma aguda. É tão fino, dando a ideia que está impedindo as fragrâncias do mundo material para capturar apenas o odor do sagrado, servindo como condutor o hálito do Espírito que deve inundar todo o seu ser. Nós somos acostumados e até preocupados de querendo saber de todas as notícias do mundo,
notícias dos outros, e agora, com a modernidade e os meios sociais, notícias do outro lado do mundo, notícias do nosso vizinho e até notícias do nosso inimigo, querendo saber dos terceiros. Aliás, nossos narizes são bem largos para capturar as notícias dos outros. Vamos olhar para Maria, nossa mãe. Ela tem os narizes finos para capturar somente o odor de Deus. Assim, a boca. Alguns filósofos gregos afirmavam que a boca é a parte mais sensual do corpo, pois pela boca experimentamos o paladar, a boca permite saborear os pratos e rejeitar aqueles que causam desconforto. Da boca saem as palavras que louvam ou insultam. Com ela, sabemos dar o carinho humano expresso pelo beijo. Quase sempre encontramos nos ícones a boca fina e fechada, pois a verdadeira oração é silenciosa. Zacarias, no Antigo Testamento, adverte que tudo se cale diante do Senhor. Vamos olhar para as orelhas. As orelhas diz que é a única parte do corpo humano que nunca para de crescer. Nas figuras dos ícones estão representados de duas diferentes maneiras, ou extraordinariamente grande, particularmente nas imagens de alguns santos, para indicar que esses personagens estão atentos para ouvir o chamado divino. Porém, na maioria dos casos, especialmente nos ícones marianos, Maria tem as orelhas quase invisíveis. Somente o lóbulo fica visível e o resto fica coberto pelo manto ou pelos cabelos, indicando da personagem estar longe dos ruídos do mundo e agarrado e atento às vozes do seu interior. E neste ícone, conhecido como Nossa Senhora de Doce Amor, Jesus está brincando com a mãe. Porém, no seu rosto tem tristeza. Parece que está no Jardim das Oliveiras. A posição do menino parece que ele não está bem, está sentindo incomodado e o corpo está todo encolado e querendo uma consolação e a compreensão da mãe, mostrando assim a humanidade perfeita de Deus Filho. E, enfim, vamos concluir meditando esse ícone conhecido como ícone de Odigítria, ou Eleusa, ou Mãe da Ternura. O termo Eleusa é uma palavra grega que significa exatamente a ternura. Aqui podemos ver a maternidade de Maria e o sentimento do filho na expressão dos beijos dos dois. Aqui existe uma encruzilhada das mãos e dos olhares de Jesus e de Nossa Senhora. Maria indica para nós Jesus, pois Jesus mesmo diz que eu sou o caminho, a via e a verdade. E Jesus indica para nós a sua mãe, como se dizendo, olhem para minha mãe, aquela que Deus criou toda bela, toda pura e toda perfeita. E assim, a mãe considera o filho mais importante e o filho considera a mãe mais importante, um indicando o outro, pois o outro é maior. Aqui é muito profundo as palavras de São Paulo aos Romanos. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Preocupai-vos em honrar uns aos outros. Romanos 12:10. Lá nas bodas de Caná, o que Maria fez? Mandou os servos para seu filho, dizendo, façam tudo o que ele vos disser. E ela não falou, eu vou perguntar e depois vocês façam como eu digo. Ela some. Ela quer que Jesus fique na frente. Ela, como mãe, sabe que já chegou a hora do filho se manifestar. E na cruz, ao fazer o último respiro, Jesus entregou sua mãe para o discípulo amado, dizendo, eis aqui tua mãe.
A partir daquele momento, diz o evangelista São João, o discípulo a levou para sua casa. Maria, assim, se tornou a mãe de todos os que acolhem Jesus como o Senhor e Salvador.